Vamos ver o que nós gostamos e não gostamos ao longo do fim de semana. Meu primeiro gostei foi o fato de ter chovido. Eu não sou um grande fã de Mônaco. Eu acho que a gente tem emoção, mas é uma emoção falsa, porque a gente sabe que as coisas não vão ter muita ultrapassagem. Mas eu acho que a chuva trouxe isso. Então ela trouxe essa emoção, esse vai chover, não vai. E aí o fato de não ficar chovendo foi mais legal ainda, que aconteceu essa bagunça de a pista ir secando, e aí ninguém sabia qual pneu ir, só que como Mônaco não tem muitos trajetos e ela é muito estreita, parece que secou mais rápido que o padrão, então dava para pular do super molhado lá, o azul, para os pneus slick já. Então eu gostei bastante aí da bagunça que a chuva trouxe. Mas o meu primeiro gostei vai para antes da chuva, antes da corrida, antes de tudo, no sábado de classificação, que foi pro Tsunoda. Poucas vezes eu vi uma pessoa aprontar uma armadilha como ele fez. O cara me erra, me quebra um pedaço do carro, me volta para os boxes, me gera uma bandeira vermelha, dá tempo dele abrir uma outra volta, se classificar, passar para outra etapa do treino, e nessa confusão toda, quem dançou foi o Gasly. O Tsunoda realmente se superou dessa vez na classificação de Mônaco. Gostei de ver. Meu segundo gostei foi a disputa que a gente teve na pista, que infelizmente gerou uma punição, mas entre o Ocon e o Hamilton. Isso aconteceu depois da parada, né? Começou as paradas. E a gente teve uma disputa legal ali. Eu vi o Hamilton tentando muito ultrapassar o Ocon, mostrando que Mônaco é difícil, mas quem manja consegue tentar achar uma oportunidade. E por mais que tiveram dois toques, eu achei que a disputa foi bem interessante, foi bem legal de ver com chuva, né? A pista ainda estava molhada, não estava chovendo, mas a pista estava molhada. A bagunça dos pneus, eu acho que nessa época ninguém tinha colocado os pneus lisos, todo mundo estava com intermediários, então eu gostei. E aí só um adendo para quem não sabe, a punição que o Ocon teve não foi referente àquele toque que a gente vê, foi referente a um toque que a gente teve na reta principal, que a transmissão achou melhor não mostrar, porque vai entender, né? O meu segundo gostei vai para Lando Norris, que vinha ainda doente do último fim de semana, dor de garganta, e no fim fez uma estratégia mais ousada de pneus, colocou um pneu mais macio para andar muito, muito rápido no fim. Quase que ele passa, não ia passar porque é Mônaco, mas deu um calor no Russell nas últimas voltas e saiu de Mônaco com a melhor volta, o que não é para qualquer um. Então, parabéns pro Lando Norris, está guiando muito essa McLaren laranja. O meu primeiro não gostei vai para a transmissão local. Para quem não sabe, Mônaco é a única corrida de todo o calendário que não é feita a transmissão pela Liberty Media e é usado a transmissão de uma rede local. E, para mim, fica claro na transmissão. Tem piloto fazendo volta rápida, eles estão filmando o outro piloto que acabou de terminar. A corrida tinha... bandeira amarela no setor 1. Eles não se davam nem o trabalho de dar um replay. Tá tendo disputa do Pérez com o Sainz lá na frente. Eles estão mostrando Alonso e Hamilton, que eu sei que é uma disputa boa, mas não é o primeiro lugar, gente. A gente quer ver primeiro lugar. Então, o meu primeiro não gostei vai para a transmissão, que novamente em Mônaco tá pecando. E como eu falei, né, só mais um pontinho, a gente teve dois toques do Alonso com o Hamilton, eles nem por replay eles quiseram dar. Para mim, aí serve para toda a Liberty Media, eles podiam aderir àquele antigo, só mais os velhos vão saber, que tinha algumas televisões, o Picture in Picture, né, o PIP, que era uma outra televisãozinha pequena, que nem quando você minimiza o YouTube fica menorzinho na direita ali. Eu acho que tá acontecendo tanta coisa na pista ultimamente que eles podiam talvez desenvolver aí essa feature aí para transmissão. Meu primeiro não gostei, eu vou para Aston Martin, não sei, não me lembro se eu falei mal deles na última corrida. Mas acontece o seguinte, logo na prévia de quinta eu falei que a experiência do piloto é fundamental para você andar bem em Mônaco. Inclusive, olha lá, o Pérez levando a corrida. E, querendo ou não, Aston Martin vem com o Sebastian Vettel, não é um qualquer, um tetracampeão. Eu achei que eles poderiam ter um pouquinho, né, mais de qualidade, porque é uma pista que ela é tão peculiar que um carro que às vezes não rende bem num circuito tradicional, às vezes acaba andando bem em Mônaco. Os caras copiaram o projeto da Red Bull e
não andaram bem em lugar nenhum até agora. O Vettel ainda fez lá uma graça, ultrapassou o Zhou, mas eu achei muito pouco por todo o investimento, por toda a experiência e por toda a diferença do que Mônaco pode fazer no campeonato, né, de uma equipe pequena. Aston Martin me decepcionou mais uma vez. Tentar levantar um pouco a moral do Vettel com a punição do Ocon. O Vettel ganhou 2 pontinhos, ficou em nono. E o meu último não gostei, então para quem não percebeu, a gente está fazendo 2 agora. Vai para uma discussão que a gente começou no início da transmissão, mas é para pista. Eu não gosto dessa pista. Eu acho que o que a gente teve da volta 33, que a gente teve a relargada, até a 64, que foi o final, porque a gente não conseguiu chegar na 77 por tempo, mostra muito do que é essa pista. A gente tinha um Alonso que estava quase 2 segundos mais lento que um Russell, segurando o Hamilton, ou seja, por paridade a gente pode estimar que o Hamilton estaria 1,5 segundos, 2 segundos mais rápido que o Alonso. Então, como a gente comentou em outros pontos, né, acho que na verdade foi até na parte da corrida, dos principais pontos da corrida, dos primeiros lugares, você saber onde colocar o carro numa corrida como essa, por o carro ser um carro tão largo, não tem como ultrapassar. É muito difícil, não tem graça, mas a gente teve emoções, mas é que nem Jeddah. Muitas das emoções que a gente tem em Jeddah é na expectativa de alguém errar. Não é porque a pista entrega. Por exemplo, o que a gente teve na Espanha. A Espanha não é uma pista boa, no geral, comparado com muitas outras, mas traz uma emoção de ultrapassagem. Aí teve um negócio lá do Verstappen que o DRS não abria, ficou aquela novela. É isso que eu gosto mais numa corrida. Então, como eu falei no início, por mais que a gente teve aquela emoção, e eu assumi que eu fiquei um pouco tenso com medo do Pérez errar ou do Sainz fazer uma loucura e tirar os dois da corrida, é aquilo que a gente vai ter. Nada acontece se ninguém errar. Então nada acontece se a gente não tiver uma bandeira vermelha, se não tiver uma chuva, se não tiver um erro de quem está na frente, que nem o Alonso. Foi tranquilo, com um pneu pior que o do Hamilton, e não conseguia ser passado. E a gente está falando de um Hamilton, que por mais que esteja velho, é um excelente piloto ainda. Já mostrou que, ano passado mesmo, estava mostrando um monte de ideias e posições de ultrapassagem muito diferentes da maioria dos pilotos que tem ali. Então, eu realmente eu não sei se deve tirar, porque eu gosto do saudosismo da pista. Mas, no geral, que nem ano passado a gente teve, Mônaco é uma corrida bem entediante. Pode ter sido o último, né? O Mônaco está nesse imbróglio aí com a administração da Fórmula 1, não sabe se renova, não sabe se vai, por alguns motivos. Um deles também é a questão da pista não trazer o espetáculo, tem a questão do acordo com o Mônaco, não é o acordo que eles normalmente fazem com outros países, o Mônaco acaba não pagando o que todo mundo paga, tem a questão do o clube, né, o clube de Mônaco, que faz a transmissão e a gente já meteu o pau neles. Então tem muitas coisas que estão fazendo com a possibilidade de Mônaco não renovar para o próximo ano. Eu particularmente acho uma pena, apesar de eu concordar com tudo que você disse. Não estou aqui para discordar de nada, hoje eu estou gentil, mas é uma pista que eu não consigo imaginar fora do calendário, principalmente quando a gente vai no simulador. Pilotar em Mônaco é uma das coisas mais divertidas de todo o jogo. Mas há também um sinal de esperança. A Fórmula 1 está propondo que se retire aquela chicane da freada da saída do túnel. Ou seja, o galera vai vir de pé embaixo, desde lá da curva do Porto, entra no túnel, arregaça ali, não freia mais ali onde está acostumado, vai frear só lá na curva da Tabacaria, que é uma curva rápida, né? E esse seria um ponto de ultrapassagem. Seria uma pequena modificação na pista, que não ia mexer com a tradição, porque antigamente era assim, inclusive. Eles só vão ter que ampliar um pouquinho, né? Ali você tem um guarda-reio, logo depois que você passa a chicane, meio que fica uma faixa para ir, uma faixa para voltar. Eles querem utilizar as duas faixas e vão ter que arrancar o canteiro central. Então talvez dê alguma dificuldade, uma discussão. Mas se você tirar aquela chicane e alargar a pista daquele trecho, vai ficar legal o negócio. Sem contar que aquela curva da Tabacaria vai ser uma loucura. A galera vai entrar ali.
E falando na curva da tabacaria, que vai ficar uma loucura se eles esticarem realmente essa reta, esse fim de semana nós tivemos ultrapassagem bem ali. Foi o meu querido Pierre Gasly que aproveitou uma bobeada do Ricardo, colocou por dentro, passou na saída da tabacaria e na aproximação do S da piscina. E não foi a única manobra que ele fez na corrida, não. O cara realmente aproveitou que foi um dos primeiros a mudar para o intermediário e deu uma emoção extra na corrida e mostrou sim para o Pedro e para muita gente que é possível ultrapassar em Mônaco. E é por isso que eu digo que, para mim, Gasly foi o pato estrela da corrida. E o nosso pato da rodada não tem como ser outro, né? Eu sei que tiveram muitos que erraram ali na curva da piscina. Eu sei que ele se esforçou, estava fazendo uma boa corrida, mas nosso querido Mick Schumacher causou aquele acidente sozinho. Não teve interferência de ninguém. Foi ousado com os pneus lisos que ele estava, foi ousado no momento de acelerar, acelerou cedo, perdeu a traseira, igualzinho o Ricciardo fez no Treino Livre 2, e causou aquela bagunça, né? Bateu na Tech Pro, tivemos 4 voltas de safety car até perceberem que precisava de uma bandeira vermelha, causou uma nova bagunça na Fórmula 1, que é o que esses pilotos pagos estão lá para fazer, né? Stroll, Mick e Latifi, eles estão lá porque a carta aleatória do que pode acontecer quando a corrida está entediante, eles vão lá para bagunçar, porque é essa a função deles hoje. Não tem como. O que eu gostei foi que aí ele sai entra no rádio, né? Aí pergunta e está tudo bem, e ele mete o louco e diz: ai, não sei o que aconteceu. Você não tem um palpite, Schumacher? Pensa um pouquinho. E o pato abatido dessa semana também vai para um dos pilotos que ficou no S da piscina. No treino livre, o Ricardo também deixou o carro escapar e acabou abandonando de forma prematura. E o que todo mundo sabe que é fundamental em Mônaco é você estar na pista, ganhando confiança, encontrando o limite. E uma coisa que o Ricardo realmente precisa é encontrar o limite. Ele não vem andando no ritmo do Norris, não é de hoje, não é com carro novo, já do ano passado. Nós esperávamos que ele fizesse uma boa corrida em Mônaco, inclusive porque ele já tem vitória em Mônaco. E no final, ele decepcionou mais uma vez. O menino, né, o companheiro de equipe, além de mais novo, mais inexperiente, ainda estava doente e que fez uma boa corrida. Fora aquela corrida, aquela vitória que ele descolou no Grande Prêmio da Itália, o Ricardo teve 2 anos assim dificílimos na McLaren e parece que a paciência acabou, né? A gestão da McLaren já está falando que ele não entregou o que eles esperavam e possivelmente devem começar a procurar um novo companheiro para Lando Norris. Então não tem como não sair abatido de um fim de semana tão difícil, que não é um fim de semana, né? De um período tão difícil que o Ricardo está passando. Não é o Ricardo que nós vimos na Red Bull, que inclusive venceu o Vettel, deu um calor no Verstappen. Não é um Ricardo que estava liderando a Renault. É um Ricardo que está bem abatido já faz algum tempo. Por isso que nesse fim de semana não dá para ele escapar dessa. E o nosso próximo encontro com a Fórmula 1 continua sendo em pista de rua, porque a gente quer ver mais confusão e gritaria. Nós vamos para Baku. Isso aí, meus queridos amigos patos. A gente tem a corrida acontecendo no dia 12, às 8, hein? Lembrando que é um pouco mais cedo aí que o tradicional, às 8 da manhã. E os treinos livres também começando às 8 da manhã, só que aí no dia 10. E se tem uma coisa que nós aprendemos ao longo do tempo que Baku já está na Fórmula 1, é o seguinte: assista até o final. Baku sempre tem confusão, pelo menos nas últimas voltas. No último ano foi Verstappen que aprontou causou uma bandeira vermelha que resultou na freada do Hamilton, foi o caos armado. Mas tudo isso vai ser assunto na nossa prévia de quinta, um dia antes de começar os treinos livres. Valeu, pessoal! Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção e até a próxima.